Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje falamos das características das crianças com disortografia. Já vimos que a principal é a presença de múltiplos erros nos enunciados escritos. No entanto, esses erros ortográficos têm uma natureza muito diversa. Erros de caráter linguístico ou perceptivo, relacionados com a linguagem, percepção, que podem provocar a omissão, cadeira em vez de cadeira, omite a letra I, adição, flor em vez de flor, casasa em vez de casa, duplicação de sílabas, ou inversão de letras, sílabas ou palavras. Um dia destes estava com um menino que escreveu luz, L-O-S, e só depois de algum tempo me apercebi que esse luz era sol ao contrário. Por vezes surpreendemos-nos com as coisas que eles escrevem, mas se procurarmos a razão, o motivo, percebemos que, por vezes, podem fazer algum sentido. Depois podem acontecer trocas de símbolos linguísticos que se parecem sonoramente. Farinha, varinha, quadro, quatro, porta, borta. Estas trocas acontecem geralmente por problemas de discriminação auditiva. Também muito comuns quando a criança troca fonemas na fala. Há uma maior tendência para replicar essas trocas na escrita. Depois temos os erros de caráter visoespacial, isto é, a substituição de letras que se diferenciam pela sua posição no espaço. O B pelo D, o P pelo Q, letras simétricas. Se repararmos, o B e o D, por exemplo, são dois grafemas que se estão a ver ao espelho. Se imaginássemos uma linha de simetria a separá-las, elas encaixam perfeitamente uma na outra. O mesmo acontece com o P e o Q de Quaquá. Também pode acontecer este tipo de erros com letras semelhantes visualmente. O O pelo A, o C pelo E, o U pelo V, e ainda há confusão de fonemas que apresentam dupla grafia. Por exemplo, o som X, que pode ser escrito através de um X ou de um CH, ou com os grafemas de dupla grafia em função das vogais, como o C de cão, que junto a um E ou um I lê-se C ou Si, mas com um A, um O ou um U tem o som de Q. A língua portuguesa é mesmo complicada. Depois uma outra categoria de erros, os de caráter visoanalítico, quando a criança não faz sínteses ou associações entre fonemas e grafemas, trocando letras sem qualquer sentido. Estes sim são os enunciados escritos mais difíceis de descodificar, pois não conseguimos compreender nada daquilo que a criança tenta escrever. Os erros relativos ao conteúdo, quando não separam sequências gráficas pertencentes a uma dada sucessão fónica, ou seja, unem palavras, o carro em vez de o carro, juntam sílabas pertencentes a duas palavras, no dia seguinte, ou separam palavras incorretamente. Bom, aqui apercebemos-nos por vezes de algumas situações comuns a um disortográfico, no entanto evidenciadas por pessoas que não têm qualquer dificuldade, como o de repente, tudo junto, o com certeza, o bem-vindo ou o porque, quando é por que separado. Há que ter o cuidado de dar o exemplo, e se queremos que as nossas crianças escrevam de forma correta, também nós o devemos fazer. Todos nós temos dúvidas, questões, não somos perfeitos, e ainda bem. Quantas e quantas vezes não tenho de consultar o dicionário ou abrir uma página da internet para confirmar a escrita de alguma palavra? Mas voltemos aos erros. Desta vez às regras de ortografia, a última categoria. Como colocar o M antes do B ou do P, o iniciar as frases com letra maiúscula, bem como os nomes próprios, cidades, países. O desconhecer a forma correta de separação das palavras na mudança de linha, a sua divisão silábica, a utilização do hífen nas palavras, atenção ao novo acordo ortográfico, que traz algumas alterações a este nível. Bom, mas de uma forma geral, uma criança com disortografia demonstra quase sempre falta de vontade para escrever. Acham que não são capazes, que vão ser apontados pelos colegas, e os seus textos são reduzidos, com uma organização pobre e pontuação inadequada. Mas a característica mais comum é, sem dúvida, a ocorrência de erros ortográficos, sejam eles de caráter linguístico ou perceptivo, visoespacial, visoanalítico, de conteúdo ou referentes às regras de ortografia. No entanto, quando intervimos junto destes indivíduos, devemos ter a noção de que outros aspectos estão envolvidos no ato da escrita e, consequentemente, é importante trabalhá-los. Querem saber quais são? Então não percam o próximo programa. Até lá, a DI e as suas DIs estarão sempre disponíveis online através do endereço disdifm@gmail.com.